Hoje quero que entendas uma ideia simples, mas poderosa. Dinheiro não é papel, é uma tecnologia. E quando tu entenderes isto, tudo vai mudar. A forma como olhas para o teu salário, para os preços, para a inflação e sim, mais tarde, para a cripto. Neste vídeo vamos responder a 3 perguntas de forma muito direta. Primeiro lugar, o que é o dinheiro? Segundo lugar, para que é que ele serve? E terceiro lugar, o que é que faz alguma coisa um bom dinheiro? E atenção, porque isto aqui não é apenas uma coisa teórica para parecer inteligente. Isto é puramente o básico, mas algo que 99% das pessoas não domina e é por isso que passam a vida inteira a correr atrás do prejuízo, sempre a trabalhar e parece que cada vez estão pior. Vamos começar com um pequeno exercício mental. Imagina que amanhã todo o dinheiro desaparece. 100 euros, sem transferências, sem contas bancárias, tudo. Tu tens frango e eu tenho arroz. E eu quero frango e tu queres arroz. Perfeito, fazemos a troca. Isto aqui chama-se escambo e sim, funciona, mas em situações muito pequenas. O único problema é que o escambo só funciona quando existe uma coisa chamada de coincidência perfeita. E eu tenho de ter aquilo que tu queres e tu tens de ter o que eu quero exatamente no mesmo momento. Agora pensa na vida real. Queres cortar o cabelo? O barbeiro quer o quê? Um frango? Arroz? Gasolina? Depois vais ao posto para pôr gasolina e eles querem o quê? Uma consulta de fisioterapia? Vais pagar a renda? O senhorio quer o quê? Que lhe pinche a casa? Consegues perceber? A vida moderna não consegue escalar com este tipo de trocas. E depois há mais problemas, por exemplo, como é que tu vais dividir uma vaca para pagar um café? Ou como é que vais guardar valor em peixe fresco durante 3 meses? Ou ainda, como é que vais conseguir comparar os diferentes preços tendo em conta que é tudo com coisas diferentes? O escambo é lento, ineficiente e não cresce com a sociedade. E é por isso que a humanidade fez o que sempre faz. Inventou uma tecnologia para corrigir isto e essa tecnologia chama-se dinheiro. Então vamos aqui definir. Dinheiro é simplesmente um acordo social. É uma ferramenta que a sociedade usa para medir e transferir valor. E repara, o dinheiro não é o papel é apenas um suporte da mesma forma que uma mensagem não é o WhatsApp. O WhatsApp é só o meio. O dinheiro existe porque nós aceitamos uma coisa como representação de valor na expectativa sempre de que as outras pessoas também a vão aceitar. E com isto vem aqui uma frase que eu quero que fique nas vossas cabeças. Dinheiro é simplesmente confiança disfarçada com um símbolo. E é por isso que uma nota é só papel, mas esse mesmo papel dentro de um país onde toda a gente acredita no valor dele, torna-se então dinheiro. E é por isso que quando essa confiança morre, o papel continua papel, mas o valor desaparece. Para além de ser dinheiro a sério, tem de cumprir 3 principais funções. Em primeiro lugar, meio de troca. Serve para tu conseguires vender alguma coisa e depois comprar outra sem necessitar de fazer trocas diretas. Ou seja, tu trabalhas, recebes dinheiro e depois podes escolher livremente onde é que o queres gastar. Isto aqui acaba por libertar tempo, reduzir negociações e facilitar muito mais este processo. Em segundo lugar, unidade de conta. Ou seja, o dinheiro permite que tu consigas comparar preços de coisas totalmente diferentes. Um café custa 1 euro, um telemóvel custa 1000 e um carro custa 20 mil. Sem isto, cada bem teria de ser comparado diretamente com outro bem e isto causa muita complexidade que o cérebro humano simplesmente não consegue aguentar a longo prazo. Ias acabar por viver num mercado onde praticamente tudo é sempre negociável. Eu sei que isto aqui parece uma espécie de romântica à primeira vista, mas na prática é um caos. E em terceiro lugar, reserva de valor. E isto aqui é a parte mais importante quando falamos em termos de liberdade. Porque se tu trabalhas hoje, tu queres que esse valor seja transportado para o futuro, não queres que ele simplesmente seja roubado amanhã. E muita atenção a isto, porque se alguma coisa falha como reserva de valor, até pode dar para comprar uns cafés hoje, mas não dá para garantir o teu futuro. Agora, claro que nem tudo serve então como dinheiro. Por exemplo, se eu te disser para usares arroz como dinheiro, até pode parecer engraçado, mas na prática vai falhar rapidamente. Isto porque um bom dinheiro tem de ter várias propriedades. Em primeiro lugar, durabilidade. O dinheiro não pode apodrecer, não pode se degradar facilmente e é por isso mesmo que peixe não é uma boa ideia para reserva de valor. Em segundo lugar, divisibilidade, ou seja, precisa-se de conseguir pagar coisas pequenas sem destruir o bem. Por exemplo, uma vaca não consegue ser divisível, a menos que a destruas. Terceiro, portabilidade. Tens de conseguir transportar o teu dinheiro para onde quiseres sem necessitar, por exemplo, de uma carrinha. Quarto lugar é escassez e este ponto é mesmo gigante porque se tu podes aumentar facilmente a quantidade de unidades que tens, o valor por unidade tende a cair. Isto aqui é matemática simples porque vais ter mais unidades a competir pelo mesmo valor. Quinto, dificuldade de falsificação. E eu acho que isto aqui é óbvio porque se for alguma coisa que seja fácil de falsificar, o dinheiro vai acabar por morrer e é por isso que historicamente os melhores dinheiros foram
sempre os mais difíceis de produzir ou falsificar. E sexto, aceitação social, porque tem de ser algo então que a sociedade como um todo aceite que aquilo realmente tem valor. Se só 3 amigos, por exemplo, aceitarem aquilo, claro que aquilo não vai ser dinheiro, é simplesmente um clube. E agora quero que penses comigo aqui numa coisa muito importante. Se o dinheiro moderno, chamado fiat, falha em algum destes pontos, qual é que será o mais grave? A durabilidade até está ok, porque agora é digital. A portabilidade também e a divisibilidade também. Mas escassez é onde a coisa fica mesmo séria. Porque quando tu consegues mexer diretamente na quantidade de dinheiro de forma relativamente fácil, tu estás a mexer logo na parte de reserva de valor. E antes de fechar, eu preciso te dar aqui uma grande distinção, que é a diferença entre viveres em piloto automático ou perceberes o jogo. Dinheiro não é riqueza, dinheiro é apenas um instrumento e riqueza é algo que tem valor por si próprio e tende a mantê-lo durante o tempo. Se tu tens uma competência rara no mercado, isso é riqueza. Se tens um ativo produtivo, uma empresa, isso é riqueza. Se tens terra, uma casa funcional, algo útil e escasso, isso é riqueza. Mas dinheiro é simplesmente a medida, é a régua. E aqui vem uma grande ironia, porque há pessoas que passam a vida a colecionar réguas e, na verdade, acham que estão a construir uma casa. E a partir do momento em que tu realmente percebes isto, começas a fazer perguntas diferentes. Em vez de perguntares como é que ganho mais dinheiro, começas a perguntar como é que protejo e acumulo o meu valor ao longo do tempo. E agora, antes de sim fecharmos, deixa só desmontar aqui 3 ideias que nos são metidas na cabeça desde crianças e que são mentira. Primeiro, o dinheiro tem valor porque o governo diz, e isso é mentira. O governo até pode obrigar a aceitar esse dinheiro, mas o seu valor vem apenas da aceitação social. Segundo, trabalhar mais horas vai-te deixar rico. Não. Trabalhares mais vai-te dar mais rendimentos, mas riqueza, como nós vimos aqui, é conseguir acumular valor ao longo do tempo e não dinheiro. E terceiro, guardar dinheiro é sempre seguro. Guardar dinheiro até pode ser confortável, mas nunca é neutro. Se tu estás a perder poder de compra com o passar do tempo, o tempo está literalmente a funcionar contra ti. Então hoje ficas com isto. Dinheiro é um acordo social, serve para trocar, medir e guardar valor, e para alguma coisa ser um bom dinheiro precisa de certas propriedades, principalmente escassez e confiança. No próximo vídeo vamos fazer uma pergunta inevitável. Se o dinheiro é uma tecnologia, então como é que ela evoluiu até chegar aqui? Do escambo para mercadoria, para ouro, para papel, para fiat e agora para moedas digitais. E quando tu percebes essa evolução, vais perceber uma coisa muito clara. O sistema atual não apareceu por magia e claramente não é eterno. E se tu gostaste deste vídeo, quero que vás já aí abaixo, deixes aí o teu like e sigas o canal, que é muito importante, e vamos estar a fazer uma live na minha comunidade no Discord para tirar todas as dúvidas sobre este tema. Se quiseres entrar, primeiro link da descrição e vemo-nos aí no vídeo 2.